Então, se nós temos os nossos pensamentos sempre ocupados com esses interesses materiais, eu diria que a nossa vida é muito limitada. Na medida em que a nossa vida material ela está minimamente organizada e que a gente não precisa de mais, a gente começa a dedicar a nossa atenção, o nosso interesse, os nossos pensamentos para outras coisas, para uma compreensão mais profunda do que nós somos, uma compreensão mais profunda do que é a natureza humana, do que é a vida. Aí nós vamos nos deparar com uma vasta literatura, com um mundo de informações que vão ser despejadas na nossa mente. E aí nós vamos ter que aprender a lidar com essas informações. Ou seja, se nós nos entulhamos de informações, se nós viramos o erudito, aquele que para tudo vai lá no arquivo da memória e traz uma explicação, ele fica tão entulhado de informações que ele não tem a mente livre para ver. No instante presente, ele não tem olhos para ver a beleza do céu, para ver a beleza dos rostos das pessoas, para ver, para sentir o perfume no ar. Então, até mesmo o como lidar com a informação é algo fundamental no processo da espiritualidade. Porque nós precisamos pegar as joias das grandes religiões, o Sermão da Montanha de Cristo, o Dhammapada de Buda, o Bhagavad Gita de Sri Krishna, essas joias maravilhosas do pensamento humano, a obra de Krishnamurti, não é? Até vou fazer uma propagandinha aqui de 2 livros do Krishnamurti, quer dizer, um é dele, Aos Pés do Mestre, e o outro é uma biografia dele, fantástica, de Mary Lutens, que mostra a vida desse grande pensador do século XX, desse grande instrutor religioso da humanidade do século XX, que foi Jiddu Krishnamurti. Muito bem, tudo e qualquer dessas pérolas de ensinamento de todas as grandes tradições religiosas pode ser um monte de entulho dentro das nossas cabeças, ou podem ser pérolas, joias, com as quais nós nos deleitamos, mas que nós largamos. Porque para descobrir a verdade, a mente precisa ser livre, ela precisa estar vazia. Para mergulhar na dimensão que faz conexão com o infinito, é preciso, por alguns momentos, por alguns instantes, esquecer as pequenas coisas do dia a dia e então explorar essas potencialidades da consciência. Isso não significa que nós vamos abandonar a vida comum. Ao contrário, quando a gente faz a conexão com o infinito, se é que isso pode ser feito, a energia que vem dali é uma energia tão criativa, tão pacificadora, tão harmonizadora, que a nossa vida comum ela fica muito enriquecida e muito mais organizada quando nós tocamos essa outra dimensão da consciência. Mas quando nós estamos o tempo todo presos nas nossas autopreocupações, presos nos nossos interesses pessoais, não há possibilidade dessa energia nova, dessa energia criadora, renovadora, regeneradora, que você pode chamar de Deus, de absoluto, de infinito, de eterno, qualquer nome não importa. Eu estou tentando mostrar isso como um fato que pode ser encontrado dentro de nós. Não é? Quando você abre o espaço para que essa energia venha a você,
ela organiza a sua vida pessoal, ela te faz uma pessoa mais amena, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais tolerante. Mas é preciso largar o mais pesado para que o mais leve possa vir. É preciso perceber as paredes de preconceitos que nós criamos dentro das nossas próprias cabeças, para se elevar acima delas e enxergar mais longe. Então a mente humana, ela pode ser sintonizada em muitos níveis, em muitas faixas. Diz a tradição teosófica que Budi é o estado da consciência onde não há separação entre as pessoas. Para tocar Budi, você precisa estar totalmente esquecido naquele instante das suas autopreocupações, dos seus pequenos interesses materiais. Naquele estado de consciência, você se esquece de si mesmo e você é uno com toda a humanidade. É interessante que você vê a mesma coisa dita por fontes diferentes, com palavras diferentes, mas as palavras não são a coisa. Krishnamurti diz: não existe a minha mente e a sua mente. Existe apenas a mente. Pode existir o meu pensamento e o seu pensamento. Então é como se a mente fosse o espaço e o pensamento fosse um corpo que ocupa um lugar no espaço. Se a gente olhar para o céu, a gente pode comparar a mente como o infinito do céu e os pensamentos como as nuvens que vêm e vão. Quando a gente está aborrecido, ou irado, ou com alguma coisa no emocional pegando, o nosso espaço interno ele se fecha de tal maneira que parece aquele céu carregado, cinzento, cheio de tormenta e de trovoada. Mas na hora que a gente consegue, naturalmente, sem esforço, abrir um espacinho nessas tormentas, né, e essas nuvens se dissipam, o que a gente encontra? A gente encontra o céu e a luz do sol. Isso também se opera na nossa consciência. Toda vez que nós estivermos perturbados por alguma coisa, com pensamento agitado, preocupados com problema, podem saber que além desse céu enevoado, cinzento, existe um espaço infinito, existe um sol brilhante. Nós podemos conscientemente transformar o tempo fechado em tempo aberto. Nós podemos conscientemente perceber a causa das nossas dores, dos nossos medos e naturalmente dissiparmos aquelas nuvens que impedem que o sol interior, que a luz divina brilhe através de nós. Isso é um ato consciente, mas exige percepção, exige observação, exige que nós nos tornemos leves. É que nem aprender a voar. Você vê o avião levantar voo, um avião de 300 toneladas. Não é? Mas ainda assim, ele é feito do material mais leve possível. E ele, de acordo com certas leis da natureza, que não são diferentes para o avião a jato e para o pássaro que levanta voo, são as mesmas leis, mas que através da consciência, através da compreensão das leis da aerodinâmica e tudo mais, o ser humano aprendeu a fazer voar um aparelho de 300 toneladas, como se fosse um pássaro. A mesma coisa pode ser feita na nossa consciência.